Olá, vamos mergulhar hoje num tema que é central para muita gente, o chamado missionário. A gente vai tentar entender o que ele realmente significa, qual é a urgência por trás dele e as várias formas que ele pode ter. Tudo isso, claro, com base no material de origem. Vamos lá? E para a gente já começar entendendo a dimensão disso, vamos partir de um número: 2 bilhões. Essa é a estimativa de quantas pessoas no mundo ainda não ouviram o Evangelho. É um número que, por si só, já mostra o tamanho do desafio que temos pela frente. Bom, e isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Por que essa urgência toda? Qual é a base, a motivação que move a atividade missionária no mundo inteiro? O interessante aqui é ver como tudo se conecta. A motivação não é só um desejo de expandir, sabe? Ela está ligada a crenças muito profundas. O Madrel aponta lá para a igreja primitiva, que teve aquele crescimento impressionante, e isso não foi por acaso, foi resultado do poder do Espírito Santo. A ideia é que a ação missionária seja algo espontâneo, dedicado, e não só uma reação forçada. Resumindo, uma igreja que realmente espera a volta de Cristo e investe em missões. É uma consequência natural. Ok, vamos avançar um pouco. Como é que esse chamado se manifesta na prática? É super importante a gente distinguir entre duas formas bem diferentes de chamado que o material apresenta. E aqui, neste slide, a gente vê essa diferença de forma bem clara. De um lado, o chamado geral. Esse é universal, para todo mundo que crê. É a responsabilidade de viver a fé no dia a dia, sabe? No trabalho, na escola. Como diz a frase ali, às vezes a nossa vida é o único evangelho que alguém vai ler. Agora, do outro lado, tem o chamado específico. Aí a conversa é outra. É um chamado para o ministério em tempo integral. A pessoa enviada é sustentada pela igreja. E isso exige um discernimento espiritual muito, muito profundo. Não é para todo mundo. Mas de onde vem a força, a energia para qualquer um desses chamados? O material argumenta que tudo começa com um motor espiritual, uma força que vem antes de qualquer missão eficaz. O ponto central aqui é essa definição de avivamento genuíno. Não é só um movimento interno da igreja que a fonte até chama de fogo estranho. O avivamento de verdade, segundo essa visão, é aquele que transborda. Ele não fica só dentro das quatro paredes. Ele extravasa para o mundo em forma de ação. E essa citação nossa, ela resume tudo perfeitamente. A saúde espiritual de uma igreja e o esforço dela em missões estão diretamente ligados. Um coração que queima pela palavra leva à ação. A consequência natural de um avivamento é a missão. Simples assim. Então tá, já passamos pelo porquê, agora vamos para o como. Como é que alguém que sente esse chamado específico trilha esse caminho? Existe um processo, um percurso prático para isso? Esse processo de validação é triplo, o que garante que não seja só uma convicção pessoal, uma ideia da cabeça. Primeiro, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Segundo, precisa ter aquele testemunho interno do Espírito Santo. Mas a peça-chave, talvez a mais importante, é a validação da comunidade. A igreja local precisa olhar, reconhecer, apoiar e confirmar esse chamado. A responsabilidade da igreja que envia é gigantesca. Vai desde a preparação bíblica até o suporte financeiro logístico contínuo. O material destaca um ponto muito sério. A falta de planejamento pode simplesmente interromper trabalhos missionários importantíssimos. Por isso, a organização e o compromisso da igreja são fundamentais. Outra coisa, a missão não é uma coisa só. Esse slide mostra que existem duas arenas bem diferentes. A missão cultural acontece no nosso próprio meio, com pessoas que falam a nossa língua, que têm os nossos costumes. Já a missão transcultural, esse é o desafio de cruzar essas barreiras. Exige um preparo, uma adaptação muito maior para conseguir levar a mensagem, sempre com o objetivo de evangelizar e não de impor ou mudar a cultura local. E agora a gente chega na nossa última parte, e talvez a mais crítica de todas. O material nos convida a fazer um exame bem honesto das nossas motivações. Por que alguém quer se tornar um missionário? É importante para a gente não cair em algumas armadilhas bem perigosas. A primeira pergunta para reflexão é essa: a motivação é de fato missionária? Ou é, no fundo, uma forma de turismo? A fonte faz um alerta bem sério contra a ideia de simplesmente viajar pelo mundo, pregando só em igrejas que já existem e chamar isso de missão pioneira. O outro ponto de atenção, a tentação de enxergar o envio para o exterior como uma promoção de carreira. Sabe, aquele status de pregador internacional, que na verdade não tem a ver com serviço genuíno, mas sim com uma busca por prestígio, por reconhecimento pessoal. E aqui talvez a motivação mais problemática de todas: usar a missão como uma válvula de escape. Seja para fugir de problemas pessoais e circunstâncias difíceis, ou até para buscar uma vida melhor num país mais desenvolvido.
mascarando tudo isso como um chamado espiritual. Então, no fim das contas, qual é a motivação verdadeira? É um chamado genuíno. Um chamado que passou por aquele processo todo de confirmação e preparação com um objetivo muito claro: alcançar quem ainda não ouviu a mensagem. Não tem atalho, não tem caminho mais fácil. Para a gente fechar, o material nos deixa com essa pergunta, que é baseada na parábola dos talentos. Não importa se o chamado é geral ou específico. A questão que fica no ar é: o talento, que foi confiado a cada um de nós, está sendo usado? Está sendo multiplicado? Ou está escondido? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa análise.